Boa noite a todos do canal. Quem fala é Mestre Smith. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhem para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Deixem também um comentário. Um forte abraço. Faz 3 dias que não saio deste apartamento e a luz da rua parece um insulto à minha visão. Escrevo porque a memória é um tecido que se esfiapa rápido e preciso registrar o que aconteceu antes que a minha mente termine de se reorganizar para aceitar o impossível. Não espere explicações lógicas ou desfecho de livro. O que aconteceu no casarão do meu avô não teve a decência de seguir as regras do que chamamos de realidade. A casa não tinha problemas que você esperaria de um lugar fechado por décadas. Não havia aquela umidade que sobe pelas paredes ou cheiro de decomposição que a gente associa ao abandono. O ar lá dentro era estéril, seco, como um deserto de minerais. O odor que impregnava tudo era de zinco e linho guardado. Uma mistura metálica que parecia lixar o interior do meu nariz. Não era normal. Era uma ausência de som tão absoluta que eu conseguia ouvir o fluido correndo dentro dos meus próprios ouvidos. Tudo começou com a geometria. Eu estava catalogando a prataria na sala de jantar. E por um reflexo na lateral de uma bandeja polida, notei que o corredor atrás de mim tinha uma profundidade que a planta da casa não permitia. No metal, eu via uma sucessão de arcos que se estendiam ao infinito, mas ao virar o pescoço, o que havia era apenas uma parede sólida de alvenaria. Essa dissonância começou a me dar uma vertigem constante, uma náusea que não vinha do estômago, mas do equilíbrio. Na terceira noite parei de ignorar os estalos. Não eram os estalos da madeira assentando com a mudança de temperatura. Eram ruídos secos, como se alguém estivesse partindo lápis de grafite um após outro, dentro do forro do teto. O som se movia. Ele me seguia de cômodo em cômodo, sempre um passo atrás, parando exatamente quando eu parava. Em um momento de desespero, encostei a palma da mão na parede para tentar sentir a vibração. A parede não estava fria. Ela pulsava. Havia uma cadência de expansão e contração por debaixo do reboco. Um ritmo lento, pesado, como um pulmão gigante operando em uma frequência baixíssima. O pior foi a luz do sol. A gente tem essa ideia estúpida de que o horror precisa da sombra. Mas o que me quebrou aconteceu sob a claridade crua das 2 da tarde. Eu estava na cozinha, quando percebi que a minha sombra no chão não estava mais conectada aos meus pés. Ela estava a uns 30 centímetros de distância, movendo-se com um atraso deliberado. Eu levantava o braço e, um segundo depois, a mancha escura do piso repetia o gesto. Era como se a minha própria presença física estivesse sendo descolada daquela realidade, como um adesivo que perde a cola e começa a levantar pelas bordas. Saí de lá sem levar nada, nem mesmo o meu celular que ficou sobre a mesa de carvalho. Dirigi até o combustível acabar, e desde então o mundo aqui fora parece errado.
As cores das árvores são saturadas demais. O rosto das pessoas parece mal renderizado e o tempo não corre de forma linear. Ontem passei 4 horas olhando para uma parede e para mim foram apenas 5 minutos. Não me procure, não tente ir até a casa. Eu sinto que trouxe algo comigo. Não um fantasma ou entidade, mas uma falha na percepção. Às vezes, quando o ambiente fica muito silencioso, eu ouço o estalo do grafite quebrando atrás da minha orelha. E quando me olho no espelho, o reflexo demora um pouco, mais a cada dia, para me devolver o olhar. Receio que a pessoa que saiu daquela casa seja apenas a casca. E que o que era real em mim ainda esteja lá, sendo digerido por aquelas paredes que respiram. Olha, eu nunca fui o tipo de cara que para em roda de conversa para contar vantagem ou história de pescador. Meu nome é Gilberto, tenho 42 anos e trabalho há 15 como técnico em sistemas de refrigeração industrial. É um serviço bruto, solitário e que te acostuma com o barulho constante de compressores e o frio artificial que corta o rosto. Quem trabalha nessa área acaba desenvolvendo um tipo de pragmatismo meio seco, ou a máquina meio termo. Não existe talvez. É tudo número, pressão de gás e fiação. Pelo menos era assim que eu via o mundo até o episódio no terminal de cargas da zona portuária no mês passado. Eu estava escalado para o turno da madrugada, das 10 às 6. O lugar é um complexo imenso de galpões de concreto armado, que parecem bunkers da Guerra Fria. O meu trabalho naquela noite era simples. Uma manutenção preventiva nos sensores de temperatura do setor C, uma área de armazenamento seco que estava desativada para reformas. O silêncio ali é diferente. Não é o silêncio de uma biblioteca, é um silêncio pesado, pelo concreto e pelo cheiro do ozônio, que fica impregnado nos terminais elétricos. Lá pelas 2 da manhã, eu estava em cima de uma escada articulada, testando um painel de controle, quando o meu multímetro começou a oscilar, de um jeito que eu nunca vi. O visor digital não mostrava voltagem. Ele mostrava caracteres que pareciam latim misturado com um código binário. Achei que era a bateria do aparelho, mas quando olhei para a lâmpada fluorescente acima de mim, ela não estava piscando. Ela estava vibrando. Ela emitia um som de baixa frequência que eu não sentia nos ouvidos, mas no estômago. Eu desci da escada com aquela sensação estranha que a densidade do ar tinha mudado. Sabe quando você mergulha em uma piscina e o mundo lá fora se torna um vácuo abafado? Foi exatamente isso. O sensor de presença no final do corredor disparou, iluminando o concreto nu. Não havia ninguém, mas o sensor não desligou. Ele ficou travado no vermelho e a luz começou a mudar de cor, passando para um tom de verde ácido que parecia queimar a retina. Foi aí que eu vi a mancha. No meio do corredor, flutuando a uns 30 centímetros do chão, havia uma distorção. Não era fumaça, não era uma sombra. A borda daquela coisa era serrilhada, feita de pura estática. E o centro era de um preto não absoluto, que chegava a ser brilhante. Como técnico, meu primeiro instinto foi procurar a fonte daquela projeção. Apontei minha lanterna tática, uma dessas profissionais, de 2000 lumens,
O feixe de luz atingiu a distorção, e em vez de atravessar ou refletir, ele se dobrou. Eu vi a luz da minha própria lanterna, contornando o buraco e voltando para o meu peito. Naquele momento, o som dos compressores ao fundo parou de ser um ruído branco e virou uma fala. Eram milhares de vozes, todas com o meu tom de voz, falando simultaneamente a mesma frase em um loop infinito. O sistema encontrou um erro e precisa ser iniciado. O sistema encontrou um erro e precisa ser iniciado. Eu tentei correr para a saída de emergência, mas as distâncias do galpão tinham enlouquecido. Eu corria em direção à porta e ela parecia se afastar na mesma proporção. O chão de concreto sob os meus pés começou a parecer macio, como se a matéria estivesse perdendo a solidez. Olhei para o relógio na parede e os ponteiros estavam girando tão rápido que pareciam uma hélice. E o barulho que faziam eram de metal batendo em osso. E caí de joelhos, sentindo um calor insuportável vindo das paredes. Não era fogo, era o calor de um motor superaquecido. Fechei os olhos e rezei, não para Deus, mas para que a física voltasse a fazer sentido. Quando abri os olhos novamente, eu estava deitado no chão da doca, com o vigia noturno me sacudindo. Ele disse que me encontrou desmaiado e que eu estava falando sequências numéricas sem parar. Eu pedi demissão na manhã seguinte. Não contei a verdade para ninguém. Disse apenas que o estresse tinha me pegado. Eu nunca fui um homem de dar ouvido à conversa de calçada, principalmente dessas que o povo do interior gosta de aumentar para passar o tempo. Meu nome é Valdemar. Sou motorista de caminhão há mais de 20 anos. Meu trecho é o sertão do Ceará, entregando água em comunidade. Era uma noite de lua cheia. O ar estava parado. Sabe quando nem o grilo canta? Lá pelas 11 da noite, o motor começou a falhar. Coisa estranha, porque eu tinha revisado tudo. O meu caminhão deu 2 soluços e morreu no meio de uma ladeira cercada de mandacaru e jurema preta. Eu desci com a lanterna e uma chave de fenda. Foi quando eu ouvi um som, não um uivo de filme, foi um estalo de osso. Sabe quando você quebra um galho seco de goiabeira? O barulho vinha do mato. A uns 10 metros do caminho, apontei a lanterna. A luz bateu num bicho que a minha mente levou uns bons segundos para processar. Não era um lobo, porque aqui nem lobo tem. Era um bicho magro, de uma magreza, que dava para contar as costelas, coberto por um pelo ralo, de cor de barro seco. Estava de costas, agachado sobre o que parecia ser uma carcaça de um bezerro. Mas o que me fez perder a força nas pernas foi o movimento. O bicho não se mexia como um animal. Ele tinha espasmos. Cada vez que ele puxava a carne, o corpo todo se contorcia. As juntas dos braços, que eram longos demais, com cotovelos pontudos, dobravam para o lado errado. Quando ele sentiu a luz da lanterna, ele não correu. Ele virou a cabeça devagar. O rosto ainda guardava uma lembrança de gente. Tinha o nariz torto e orelhas grandes, mas a boca não tinha lábio. Eram só dentes amarelados.
e uma gengiva escura que babava um caldo grosso. Os olhos não brilhavam, como os de um bicho no escuro. Eram 2 buracos foscos, sem vida. Eu entrei na boleia do caminhão, num salto que nem sei como minhas juntas de 50 anos permitiram. Tranquei a porta e comecei a bater a chave na ignição. O bicho não pulou no vidro, ele começou a dar voltas no caminhão. Eu sentia o caminhão-pipa com 10.000 litros de água balançar. O bicho batia o corpo contra o metal. Não eram pancadas de fúria, eram pancadas rítmicas. Ele estava testando a resistência do carro. E enquanto batia, ele emitia um som de choro, um choro de homem velho, cansado, entalando na garganta. O sangue sumiu do meu rosto. Minhas mãos tremiam tanto que a chave caiu no assoalho. Eu me encolhi no banco, com o facão na mão, mas eu sabia que aquele ferro não ia servir de nada contra aquilo que não seguia as leis da natureza. De repente, o balanço parou. O silêncio voltou ainda mais pesado. Olhei pelo retrovisor e vi o bicho atravessando a estrada. Ele não corria de 4. Ele ia meio erguido, com as costas arqueadas, sumindo entre os espinhos da jurema. Onde ele passava, o mato parecia murchar. O caminhão pegou na primeira tentativa, logo depois que ele sumiu. Eu não olhei para trás. Dirigi até o primeiro posto de gasolina. A 80 quilômetros dali, quando amanheceu, fui olhar a lataria. Não tinha marca de garra. Tinha algo pior. Ao redor de todo o tanque do caminhão, na altura do meu ombro, havia marcas de mãos humanas, sujas de barro. Mas as marcas estavam queimadas no metal como se tivessem sido feitas com ferro de marcar gado em brasa, e em cada marca faltava o dedo anelar. Hoje, eu não viajo mais de noite, em semana de lua cheia. O povo diz que é lobisomem, que é maldição de família, que é o 7º filho. Para mim, é algo que a terra seca pariu porque não aguenta mais tanto sofrimento. E ele ainda está lá fora, esperando o próximo caminhão quebrar na subida do Boqueirão.